Bora lá? A gente vai terminar por esse vídeo aqui, tá? Então a gente só vai terminar essa primeira página aqui. E aí vocês leem a do verso, tenta fazer. Quando for na próxima quinta, aí a gente conclui o verso e já começa a trabalhar as questões do Enem, né? Que eu já comecei a trabalhar presencialmente e aí a gente começa a semana que vem com vocês, certo? Se alguém já tiver interesse de querer dar uma olhadinha quais foram as questões, me pede que eu também já mando. Mas hoje mandei apenas essa lista aqui pra vocês, que ela contém 2 páginas, né? Essas 2 páginas aqui. Hoje a gente termina essa aqui, na próxima quinta a gente conclui essa outra aqui e a gente parte para algumas questões do Enem, porque a gente vai andando bem equilibrado com o pessoal do presencial, ok? Então, essa próxima questão, ela foi do SSA de 2016. Na verdade, eu já fiz essa questão com vocês, né, remotamente, quando a gente estava estudando análise combinatória, porque combinação, análise combinatória, combinação, arranjo, permutação e probabilidade são temas que andam juntos, né? Foi basicamente o que a gente fez naquela questão lá do campeonato, dos 8 estudantes, a gente precisou de arranjo. Essa questão aqui agora a gente vai precisar de combinação. Então, são temas que a gente precisa conhecer bem os dois para a gente poder resolver algumas questões, porque nem sempre é probabilidade por probabilidade propriamente dita. Então essa questão diz assim, ó, ela é bem seca, bem direta e fala assim: selecionamos ao acaso 2 arestas de um prisma triangular regular representado abaixo. Qual é a probabilidade dessas 2 retas não serem paralelas? Então, tem aí umas retas, eu vou pegar 2 ao acaso, e qual a probabilidade dela não ser paralela. E aí vem de novo aquela ideia do complementar. Gente, é mais fácil a gente ver as paralelas do que as que não são paralelas. Então, ó, eu tenho um prisma aí triangular regular. Triangular porque as bases são triangulares. Regular porque as 2 bases são congruentes, assim. Todas as arestas, elas têm a mesma medida. Então, regular porque na base os triângulos são de mesma medida. Esse triângulo aqui, todos os lados têm a mesma medida, certo? Então, esse é um triângulo regular. E se são 2 bases paralelas, opostas e congruentes, então esse triângulo também é igual a esse aqui, que é o que caracteriza um prisma. Certo? Mas não é regular porque esse prisma é igual a esse não, esse triângulo é igual a esse não, tá? É regular porque todas as arestas da minha base são de mesma medida. Consequentemente, como um prisma tem 2 bases paralelas, opostas e congruentes, então todas as arestas do meu topo aqui também são de mesma medida, ok? Então aqui eu tenho os vértices A, B, C, D, D, F. Então, eu quero a probabilidade de pegar 2 retas ao acaso e não ser paralela. Então, vamos imaginar que elas fossem paralelas. A gente vai fazer o complementar, porque a probabilidade de acontecer, mas a de não acontecer sempre dá o total, sempre dá 100%, certo? Então, vamos imaginar que fosse paralela. Ó, DE é paralela a AB. Ah, se você tivesse feito assim, AB é paralela a DE, tinha mudado as retas escolhidas? Não, né? Então, você pode ter feito AB paralela a DE. É a mesma coisa, tá? Quem mais é paralelo aqui? Ó, DF é paralelo a AC. Vamos ver mais. EF é paralelo a CB. Vamos ver mais. Parece que nas bases terminou, né? Essa é paralela a essa é paralela a essa e a da frente é paralela a da frente. Aí agora, AD é paralelo a FC. Aí a gente tem ainda aqui AD é paralelo a EB. E a gente ainda tem que... Eu disse que essa é paralela a essa, disse que essa é paralela a essa, então só falta essa daqui ser paralela a de trás. Não é isso? Então, EF é paralelo a EB. Então, já disse a vocês que pegar EF... Opa! Não, tem alguma coisa errada aqui, né? Deixa eu ver. AD, FC,
AD é B, FC, eu botei F, meu Deus, FC, paralelo A é B. Pronto, agora tá certinho. Essas são as paralelas, ou seja, essas são as que eu não quero, certo? Então, para saber as que eu quero, é só ver o total e tirar essas 6. Como eu disse a vocês, pegar FC, EB, é o mesmo que pegar EB, FC. São as mesmas retas. Então, a ordem não importa. Isso quer dizer que é uma combinação, certo? Então, quantas escolhas eu vou fazer para saber meu total? 2, porque eu quero 2 retas. Então, quando eu for escolher a primeira reta, eu tenho quantas possibilidades? Olha, eu tenho 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 arestas disponíveis. Então, quando eu fazer minha primeira escolha, eu tenho 9. Escolhi, por exemplo, FC. Quando eu for escolher minha segunda, eu só tenho 8 possibilidades. E aí, a gente viu que escolher FC e EB é igual a escolher a reta EB e FC, porque a ordem, ela não importa, certo? A escolha é a mesma. É aquela ideia de fazer o grupo. Mas se eu fosse fazer um grupo de retas aí, escolher a reta FC, EB, é o mesmo que escolher a reta EB, FC. Então, se a ordem não é importante, é combinação. Se é combinação, eu preciso retirar essa repetição aqui, ó. Porque se eu simplesmente multiplicar isso, eu vou ter esses casos aqui sendo contados. Eu não quero esses casos porque é a mesma coisa. Então, são 2 escolhas que eu estou fazendo. Vou dividir por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Então, vou simplificar aqui por 2, ó. Eu posso porque é só multiplicação e divisão que eu tenho. Vou ficar com 9 vezes 4 sobre 1 vezes 1. 9 vezes 4 é 36, sobre 1 isso me dá 36. Então, 36 são todas as possibilidades, ok? Vamos calcular o que eu não quero. Eu não quero paralelas, certo? Eu quero as não paralelas, mas eu vou calcular as paralelas. A probabilidade de ser paralela, ó, são 6, num total de 36. Vou simplificar isso aqui por 6. Olha, se tem 36 no total e 6 são paralelas, as não paralelas, que é o que eu quero, vão ser 30, já que 6 são paralelas, 30 são não paralelas, num total de 36, certo? Mas eu vou continuar aqui fazendo 6 dividido por 6 é 1 sobre 6. Quer dizer que 1 em 6 é o que eu não quero, que são a probabilidade de ser paralela. Então, a de não ser é o complementar. Se 1 em 6 são as paralelas, as de não ser vai ser o quê? 5, que é o complementar, para chegar em 6, num total de 6. Que é o mesmo que eu simplificar aqui por 6. Vai dar 5 num total de 6. Então, é aquela ideia. Nunca, quase nunca, quando você tiver que usar a ideia de complementar, você vai fazer o que a questão está pedindo propriamente dito. Você vai fazer o oposto. E aí, para a gente fechar hoje, vamos para a nossa última questãozinha do SSA 3 de 2016. É uma questão bem simples, né? Ela diz o seguinte: um cadeado está protegido pela combinação dos números em 3 cilindros numerados de 0 a 9. Então, a proteção lá tem 3 cilindrozinhos que eu vou ter que girar e chegar na combinação certa para poder abrir esse cadeado, certo? E aí está numerado de 0 a 9. Então, meu cadeado tem 3 cilindros. Então, são 3 escolhas. Para abrir o cadeado, eu preciso colocar o primeiro valor e o segundo e o terceiro. Então, multiplicação. E aí eu tenho de 0 a 9 disponível, né? São 10 números disponíveis. Qual é a probabilidade de, numa única tentativa, se acertar uma senha formada apenas por números primos? Então, probabilidade é o que eu quero, que são os meus casos favoráveis, sobre o total, que são os meus casos possíveis. Certo? Então, o que é que eu quero?
Eu quero que a minha senha seja formada por números primos. Quem são os primos? Então, de 0 a 9, os primos vão ser aqueles números que são divididos por 2 e por ele mesmo e por 1 apenas. Então, são divididos apenas por 2 números. Ele mesmo e o 1. E o número 1 é o único que não entra nessa regra, tá? 1 não é primo. Então, ó, 2 é primo porque eu só divido por 2 e por 1. 3 é primo. 4 não é primo porque eu posso dividir o 4 por 4, que é ele mesmo. Posso dividir por 1, mas eu também posso dividir por 2. Então, não é primo. Primo só consigo dividir por 2 números, que é ele mesmo e 1. Então, eu tenho 5, tenho 7. Pronto, eu tenho 4 números primos. Então, eu quero saber a probabilidade de, numa única tentativa, conseguir abrir aí essa minha senha, que é formada por números primos. Então, quando eu fazer a minha primeira escolha, eu tenho 4 possibilidades. Porque eu quero que a minha senha, ó, seja formada por números primos. Ele não disse nada sobre não poder repetir. Então, se ele não disse que a senha é formada por algarismos primos e distintos, então quer dizer que é só primos e pode repetir a senha. Então, por exemplo, a senha poderia ser 222. São somente algarismos primos, certo? Então, tem 4 possibilidades na minha primeira escolha. Na segunda, também tem 4, porque eu tenho 4 primos disponíveis. E eu posso repetir, porque ele não disse nada. E na última eu tenho 4. Então, no que eu quero, eu tenho 4 vezes 4, 16, vezes 4, dá 64. Num total de, então, todas as possibilidades. Eu tenho lá 3 cilindros. Eu tenho de 0 a 9 disponível, então todas as possibilidades são todas. Então, na primeira escolha, eu tenho 10 elementos. De 0 até 9 dá 10, tá? Na segunda, eu tenho 10. Na terceira, eu tenho 10. 10 vezes 10 vezes 10, isso vai dar 1000. Dividir por 1000 é fácil, né? Só andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar aqui. 0,064. Como isso está em porcentagem, então eu vou multiplicar por 100. Multiplicar por 100 é só andar 2 casas para a direita, que vai me dar 6,4%. Uma outra dica, tá, minha gente? Para a gente fechar aqui. Eu tenho isso aqui, quero em porcentagem. Você já poderia colocar aqui vezes 100, tá? Cortar aqui os 2 zeros, ia ficar 64 sobre 10. Um zero só, uma casa só, 6,4%. Isso já ia ser em porcentagem porque você já multiplicou por 100, ok? Então, qualquer dúvida, me procura, me manda mensagem. Não tenha vergonha de me procurar, certo? A gente para por aqui para não ficar tão cansativo, não ser tantas questões. Vê mais de uma vez, lê a questão, tenta fazer sozinho, tenta mudar alguma besteirinha para fazer sozinho. Tenta fazer a lista propriamente dita. Assiste de novo. Vamos treinar. A gente precisa estar preparado para essas provas externas que estão já chegando aí, né? Porque é um pulo agora para a gente chegar em janeiro. Então, juntos, nós somos mais fortes. E eu conto com a tua participação. Tchauzinho!